Olá, espero que estejam todos bem. Estamos passando aí por uma situação diferente, transformador, uma época pandêmica bastante difícil. Mas também temos aí algumas situações diferentes. Vemos aí um mundo mais simples, talvez as pessoas pensando com mais simplicidade. Uma época de ficar em casa, tudo é home. E também uma época do digital. É isso que a gente vê também com esse congresso do Pensar Contabilidade, uma iniciativa bastante interessante e que vai levar a todos aí no Brasil todo muito conhecimento de sua própria casa. Meu nome é Robson Sebold, eu sou advogado, sou consultor, sou palestrante da área de Direito Tributário e Cooperativo, com bastante ênfase aí no agronegócio. Hoje eu vou tratar alguns minutos com vocês a respeito da recente decisão aí do STF, que acabou reputando inconstitucional a cobrança da contribuição previdenciária rural nas exportações indiretas. Se notarem aí no título, eu coloquei também a questão do 5W1H, uma analogia aos planos de ação aí que a gente tem nas empresas, onde a gente explora os 5Ws e 1H. Mais para frente nós vamos trazer isso, mas acredito que a partir deles a gente consegue aí fazer um apanhado de toda essa situação, de todo esse regramento novo, tirando dúvidas e indo direto ao ponto. Essa situação não tem como ser diferente. A gente precisa iniciar pela parte histórica. E aí a gente volta lá para 2010. Rapidamente aí vou traçar um histórico para vocês para a gente poder chegar agora nas exportações indiretas, ok? Lá em 2010 teve o julgamento do recurso extraordinário 363852. Na época, por unanimidade, o STF reconheceu a inconstitucionalidade formal da norma que tratava da contribuição previdenciária rural do produtor pessoa física, do empregador pessoa física rural. Isso porque na Constituição não se autorizava a fazer incidir a contribuição sobre receita, senão por meio de lei complementar. E a lei era ordinária, a lei 8.212 é ordinária. Então, por isso aí restou reconhecida a inconstitucionalidade. Os ministros também discutiram sobre a bitributação, dizendo que haveriam outros tributos que também incidiam sobre a receita da comercialização. E alguns deles também trataram da ofensa ao princípio da isonomia. Nessa situação, nesse ponto, no sentido de que o produtor rural acabava pagando mais do que o empregador urbano. O empregador rural, o ônus era maior, e isso também não poderia acontecer. Essa situação, como todos nós sabemos, mudou agora em 2017, com o julgamento do recurso extraordinário 718.874. Foi reconhecida a constitucionalidade da contribuição previdenciária rural a partir da Lei 10.256 de 2001. Houve o entendimento de que lá naquele julgamento de 2010 não tinha sido analisada a Lei 10.256 de 2001. Essa lei trouxe incisos novos para o artigo 25 da Lei 8.212. O caput não, mas aí os incisos tratam da alíquota e incidente aí sobre a comercialização. Havia-se a discussão de que, como não trouxe o caput novo, não trouxe o artigo total, ela teria nascido capenga, só uma parte dela. Mas aí o STF veio e entendeu que, apesar do julgamento da inconstitucionalidade da norma lá em 2010, o texto teria sido mantido, porque ele era aplicável para o segurado especial. Em sendo mantido o texto,
vindo novos incisos, né, bastaria apenas vir esses novos incisos para deixá-lo regular. Lembrando que a lei, né, 10.256 é pós-emenda constitucional 20 de 98, então já podia ser por lei ordinária. Então aí reconhecer a constitucionalidade formal, e aqui também, né, trataram da questão da isonomia, mas num aspecto diferente, né? O princípio da isonomia é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Isso é o princípio da isonomia. E agora, segundo o STF, não se pode comparar o empregador urbano do empregador rural. Então, essa desigualdade está de acordo com o princípio da isonomia. Em virtude desse julgamento de 2017, o Senado Federal promulgou uma resolução, a Resolução 15 de 2017, com base no artigo 5210 da Constituição Federal, ou seja, em casos de julgamentos aí de recursos extraordinários no sistema difuso, o Senado pode fazer uma resolução para que essa decisão, que seria específica para aquelas partes, né, passe a ter efeitos erga omnes para todos e ex tunc, retroativos. Então essa foi a tentativa do Senado, comandada lá pela bancada ruralista, mas a interpretação dada lá pela Procuradoria e pela Receita, né, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é de que essa resolução, né, se aplica nos exatos termos da decisão do STF lá de 2010. Ou seja, ela também se aplica para antes da lei aí 10.256 de 2001. Então ela não trouxe solução. Ela não trazendo solução, veio então o PRR, Programa de Regularização Tributária Rural, Lei 13.606/18, veio da conversão da medida provisória 793, né, se não me engano, e ela possibilitou aí o parcelamento desse enorme passivo aí, rural. Alguns produtores aderiram, o responsável solidário, muitos tiveram que aderir, né, cooperativas, cerealistas tiveram que fazer adesão porque essas realmente estavam sendo cobradas. Inclusive surgiram muitas dúvidas na época, né? Os adquirentes mesmo não sabiam quais valores eles teriam que incluir no parcelamento, como é o caso dos produtores que tinham liminares. Os adquirentes não fizeram a retenção, obviamente, nesses casos, e nem poderiam tê-lo feito. Havia uma decisão judicial impedindo que fizesse a retenção. Então, se havia essa decisão, obviamente, esses valores não deveriam ser incluídos no parcelamento. Havia dúvida também sobre a questão de correção de juros, nos casos que haviam decisões suspendendo. Em 2010, com o julgamento, inúmeros, centenas de empresas, milhares de produtores entraram com ações visando aí a suspensão da exigibilidade do Fundo Rural e inclusive a repetição do indébito. Muitos obtiveram liminares. E aí, com essa liminar em vigor, veio aí o julgamento do STF, o novo de 2017, e obviamente todas essas decisões seriam afastadas. E aí a questão era como vai funcionar, vai ter correção, vai ter juro, vai ter multa, e infelizmente todos tiveram que pagar com correção, né? Juros de mora, há uma discussão, alguns entendem que seria devido, outros não, isso tanto nos tribunais como na doutrina. Então isso é uma discussão, só não deve ser pago se houver um amparo judicial. E a questão da multa de mora, a legislação específica, no sentido de que, afastada a liminar, o contribuinte tem até 30 dias para fazer o pagamento para não incidir a multa de mora. Também discutiu-se muito, a partir do julgamento de 2017, do PRR, sobre a decadência, nos casos de processo com decisões liminares. Já que tinha decisão liminar, será que teve decadência? Será que não teve? Sem dúvida nenhuma teve, apesar da decisão liminar, era obrigação da União fazer o lançamento, do tributo
justamente para fins de obstar o prazo decadencial. Então, a União poucas vezes fez isso, então a grande maioria aí dos produtores teve ainda um benefício bastante grande, porque muita coisa acabou decaindo. Dentro desse histórico, temos agora o julgamento mais recente, de abril de 2020, onde, por 6-4, manteve-se a constitucionalidade, né, da contribuição previdenciária aí sobre a receita do segurado especial. Foi o julgamento do recurso extraordinário 761/2003, tendo gerado aí o tema 723, bastante fácil de localizar na internet. A discussão lá, agora, nesse caso aí, foi de que na Constituição Federal usa-se o termo resultado da comercialização e na lei receita da comercialização, né? Receita bruta da comercialização. Defendia-se de que são termos diferentes, que não poderia a lei tratar de receita, né? Mas o entendimento aí do STF é de que a lei é constitucional e, portanto, o segurado especial deve sim pagar. E hoje? Hoje teve a alteração aí da própria lei do PRR, né, a Lei 13.606, que alterou as alíquotas, e tem a opção. Né, tudo aquilo que se buscava anteriormente de ter a opção para o produtor rural pagar sobre a receita bruta ou sobre a mão de obra, a lei agora instituiu, né, mas gerando um enorme passivo aí para o produtor. Então temos aí que no caso da receita bruta, o produtor tem que pagar 1,2% do INSS, mais 0,1 do RAT, mais 0,2 do Senar. Né? Tudo sobre a comercialização da produção. E se optar pela mão de obra, 20% do INSS, até 3% do RAT, e mais 0,2% do Senar também sobre a receita. Inicialmente o Senar era de 2,5% sobre a mão de obra, mas agora a Receita mudou isso, a Receita Federal, e o 0,2% do Senar é sobre o valor da comercialização da produção. Não há declaração, né? Nesse sentido, todo início de ano o produtor vai optar por uma das duas modalidades de acordo com o recolhimento que fizer. Então, se lá no início do ano o produtor fizer recolhimento sobre a receita bruta, é o que vai valer para o ano inteiro. Claro que todo produtor deve discutir isso com o seu contador. O contador tem que fazer os cálculos lá para ver o que é melhor. Vamos pegar aí uma monocultura de soja gigante, normalmente vai ser melhor pagar sobre a mão de obra. Agora, atividades intensivas, né, que exigem bastante mão de obra, como frutas, né, muitas vezes é melhor aí manter sobre a receita bruta, certo? E então, a partir desse histórico, né, a gente chega ao ponto que interessa, que é o julgamento da imunidade do fundo rural nas exportações indiretas. Aí o julgamento que aconteceu agora em fevereiro de 2020. O 5W1H, né? Nós vamos ver agora o que seria. É o what, why, when, where, who e how. What, o que, né? O que seria isso? Why, por que foi julgado? When, quando, né? Quando que vai se aplicar? Where, onde? Who é para quem e o how é o como. Ou seja, dentro desses 5 Ws e 1 H, eu acho que a gente consegue fazer um apanhado geral desse assunto. A gente vai tratando item por item aí, que eu acho que vai facilitar. A primeira situação seria o what, o que foi que aconteceu, né? Logo, né, em 2001 já, veio a emenda constitucional 33, que instituiu aí a imunidade tributária na exportação, também no caso de contribuições previdenciárias, no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º. Houve, contudo, durante muito tempo, né, uma discussão se essa imunidade tributária incidiria apenas na exportação direta ou também na exportação indireta. Existem inúmeros processos que tratam do tema, mas a Receita Federal se posicionou aí por meio de instrução normativa de que
essa imunidade seria apenas no caso de exportação direta, né? Ou seja, feito diretamente pelo produtor para o comprador de fora. Não poderia passar aí por trading ou por empresas comerciais exportadoras. Agora, em 12 de fevereiro de 2020, houve o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, a 4735, e do recurso extraordinário 759.244, que trata justamente desse tema. Tratam, né, ambos tratam. A partir do recurso extraordinário, né, com repercussão geral, surgiu inclusive o tema 674 do STF, que diz que a norma imunizante, contida no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição da República, alcança as receitas decorrentes das operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial da sociedade exportadora intermediária. Então, o STF agora entendeu que a imunidade também incide nesses casos aí de exportação indireta. Quais são os efeitos práticos, né, desse reconhecimento aí da inconstitucionalidade? A primeira situação é a suspensão da exigibilidade, né? Como teve em ADI, suspende-se a exigibilidade dessas cobranças todas a partir da publicação do acórdão. Teve uns embargos de declaração, né? Os embargos em regra não têm efeito suspensivo, então, a princípio, desde já, né, em tendo sido julgado por ADI, que tem efeitos erga omnes, né, todo o Brasil, e ex tunc, efeitos retroativos, suspenderia-se a exigibilidade para todos, né, os produtores que exportam. Claro que a grande maioria ainda não está fazendo isso, porque tem a questão dos embargos de declaração, né, onde pode aí ser julgado, né, a modulação de algum efeito. De todo modo, né, daqui para frente, mesmo que module daqui para frente, não será mais devido. E além dessa questão da suspensão da exigibilidade, tem direito à repetição de débito. Então, todos aqueles que pagaram, né, têm aí 5 anos para trás para fazer os cálculos e repetir. Tem aqueles que entraram com ações, os que entraram com as ações judiciais vão ser da data do ajuizamento das ações, certo? Essa situação de como fazer nós vamos tratar mais para frente, ok? Passando dessa situação do que seria, a gente vai ir para o porquê, né? O porquê que o STF disse que é inconstitucional. Alguns motivos, né? Primeiro motivo é que é uma regra de imunidade, né? Nós temos várias formas aí de fazer com que, né, que vários institutos jurídicos que tratam do não pagamento, né, o não pagamento do tributo pelo contribuinte. Uma delas é a imunidade. Nós temos isenção, né, alíquota zero, a própria não incidência. E aqui, no caso, né, por estar previsto na Constituição, é uma regra de imunidade. E o que seria uma regra de imunidade? Nada mais do que uma regra de competência negativa. E competência, exatamente, a Constituição, ela traça regras de competência, né, para os entes legislarem, né? Então, essa regra aqui é para a União legislar, isso aqui é para o Estado legislar. E a imunidade tributária é uma regra de competência negativa, ou seja, ninguém nem pode legislar sobre ela, é uma competência negativa. E por ser constitucional, né, e uma regra de competência, ela tem interpretação ampla, né? Ela não pode ser restringida. Independente aí de uma interpretação objetiva ou subjetiva, o nosso entendimento é de que toda imunidade, né, ela não pode ser restringida. E nesse caso, na Constituição, não há nada dizendo que a exportação deveria ser direta. Ela simplesmente fala em exportações.
nesse sentido, né, abrange aí também a questão da exportação indireta. Além dessa questão mais técnica, mais jurídica, houve muita discussão assim, econômica, né, dos efeitos econômicos desse caso aí. Discute-se muito aí no mundo jurídico os efeitos econômicos, né? E aqui nesse caso, muitos ministros deram bastante ênfase para isso quando julgaram lá em fevereiro esse tema aí, esse assunto. A primeira situação que eles trataram é da necessidade de incentivo à exportação. A norma, lá em 2001, quando ela veio, já veio com esse fim de exportar, de trazer mais divisas, né? De trazer mais recursos para o país. E seria, no caso, taxar a importação, né? Para valorizar a produção interna e facilitar a exportação. Esse é um dos caminhos aí, economicamente, para aumentar aí o superávit, né, brasileiro. Aí também foi tratado no STF os pontos da isonomia tributária e da livre concorrência. São diferentes, mas eles levam aí para o mesmo lado, né, no sentido de que o grande produtor ele consegue exportar, né, ele mesmo faz isso. E o pequeno não, o pequeno depende de trading, comerciais exportadoras. E então, por isso, né, para não prejudicar o pequeno produtor, né, para não tratá-lo de forma igual ao grande, né, tratá-lo de forma desigual, na medida de sua desigualdade, ou seja, ele pode fazer de forma indireta, dentro do princípio da isonomia, o STF entendeu que deveria aí possibilitar também, né, que a intenção foi também para os casos de exportação indireta. E isso também tem a ver com a concorrência, porque senão os grandes produtores são os que acabarem tendo aí preços melhores. Partindo dessa questão do why, né, do porquê o STF tratou disso, me parece até que muito mais simples do que a questão da inconstitucionalidade do fundo rural, que foram vários e vários os assuntos, né, a discussão foi bem mais ampla, tanto é que agora em 2017, né, foi por apenas um voto. Nessa situação nós tivemos unanimidade. Partindo do porquê, vamos para o who, ou seja, quem, né, para quem que isso é destinado. Para quem? Logo de cara, né, lá atrás a gente já disse que por ser uma ADI, ela tem efeitos erga omnes. A questão do recurso extraordinário teve repercussão geral, mas ela seria entre partes, né? Agora, com a ADI, ação declaratória de inconstitucionalidade, os efeitos são erga omnes para todos. Aí a pergunta: todos os produtores que exportam sempre? Não. Aí nós temos que colocar alguns detalhes aqui relativos à exportação, né? O que seria essa exportação indireta, né? E aí que entram os 4 pontos que a gente colocou aqui no slide. O produto ele deve ser destinado ao exterior desde o início, né? Logo lá no início, o fim já deve ser a exportação, né? O objeto social da empresa comercial que pega esse produto, né, é a exportação. Então a trading company tem como objeto a exportação. A empresa comercial exportadora tem como objeto, né, a exportação, o agenciamento dessa exportação. Então o objeto da empresa que vai fazer essa intermediação tem que ser a exportação. E aquele produtor que aderiu ao PRR? Entendemos, né, que também poderá ser aplicado. Ele vai ter que fazer o levantamento aí dos valores que ele pode ter, né, em seu benefício, considerando a restituição, e aí aplicar isso
no desconto lá da dívida do PRR, né, ou até para quitar integralmente e restituir alguma diferença. Vai depender de produtor para produtor. Há muita discussão, né, sobre a questão de cerealistas, né, frigoríficos que não exportam diretamente. Eles compram no mercado interno e aí depois eles exportam. Neste caso, né, o entendimento, né, que vai se consolidar provavelmente de que eles não terão direito aí a essa imunidade, porque há uma compra primeiro no mercado interno, né? Não vem do produtor já destinado ao exterior, né? Não há essa nota fiscal do produtor já com destino à exportação. Ele faz a venda para a cerealista e a cerealista depois, né, com o preço dela, vai lá e faz a exportação do produto. Então, nesse caso, a princípio me parece que não incidiria. Há discussão forte aqui por causa do princípio da isonomia, né, e até da concorrência, que a gente estava tratando mais para trás. As cerealistas aí acabam sendo, né, muitas vezes prejudicadas, porque muitos produtores vão acabar procurando aí direto exportadores para não ter esse fundo rural. Mas, a princípio, é isso. E aí temos também, né, no caso de entrega para cooperativa. Oh, mas é diferente do que para cerealista? Sem dúvida nenhuma. Sobre essa questão de cooperativas, aliás, nós já tivemos oportunidade, inclusive, de escrever um artigo, né, um capítulo de livro, aqui Cooperativas na Ordem Econômica Constitucional, em que tratamos exatamente do tema. Isso há alguns anos já, né, a gente trata aqui justamente dessa imunidade conferida aí pela emenda constitucional e sua aplicação quanto aos atos praticados pela cooperativa de produção agrícola. Então a gente tratou isso e aqui a gente, em resumo, né, defende que para as cooperativas que exportam a produção também não deverá haver retenção de fundo rural. Por quê? Porque o ato da entrega da produção, né, rural do cooperado associado para o cooperativo não é uma operação de mercado, não é uma compra e venda, né? Ela apenas disponibiliza para a cooperativa. A cooperativa é uma extensão do cooperado, né? Ela faz as vezes do cooperado no mercado, mas ela é constituída para fins de prestar serviços ao cooperado e isso de uma maneira mais forte, né? Mais ampla, mas ela ao mesmo tempo, além, claro, né, da questão de cliente, o cooperado é dono da cooperativa, né? O cooperado é a cooperativa. A união de cooperados é o que faz a cooperativa existir. Então não há essa operação de compra e venda. Né? O artigo 79 da Lei 5764/71, que é a lei do cooperativismo, deixa isso bastante claro, né? Que os atos cooperativos são os praticados entre cooperativas e seus associados, né? E o parágrafo 1 não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Né? Não implicando aí uma compra e venda, mas uma entrega, né? Quem faz a venda é a cooperativa, como se fosse cooperado. Então, quando a cooperativa exporta isso, quando a cooperativa entrega isso para uma trading, ela está agindo em nome do cooperado. Por essa razão, nós entendemos que, neste caso, também é de ser aplicada essa imunidade. Por outro lado, acredito que a Receita não vá assim entender, né? Talvez ainda seja motivo de discussões, né, sobre o assunto. Esperamos, é claro, que isso venha a se consolidar lá na frente, porque a grande maioria, né, muitos produtores, pelo menos, tratam como cooperativas.
Além dessa questão de aplicação dos atos, né, ou para quem seria, vamos aí para o não ser quando, né? Quando e onde. Vamos tratar os dois juntos aqui, acredito que vai facilitar um pouco. Então, quando que vai aplicar isso? É aquilo que a gente até expôs um pouco aqui. Já foi publicado muito rápido, aliás, né, em 25 de março. Agora de 2020 foi publicado o acórdão. Então, publicado o acórdão da ação direta em inconstitucionalidade, ela passa a ter validade, passa a ter efeitos para todos. Tem embargo de declaração? Tem. Tem efeito suspensivo? Não, não tem. Né? De toda forma, para aqueles que têm dúvidas, né, depois dos embargos de declaração, né, o ato é inconstitucional desde sua origem, efeitos ex tunc, efeitos retroativos, né? Vamos poder repetir todos os valores se não houver a modulação dos efeitos. Essa modulação com certeza é por fins econômicos. E além disso, né, desde já, as empresas aí não precisarão mais fazer a retenção. Quais empresas? Né? As comerciais exportadoras e as trading companies. As cerealistas, como dissemos, deverão continuar fazendo essa retenção sob risco de serem autuadas. Se não fizerem essa retenção, deverão entrar com medida judicial aí para ter garantia. Assim penso eu também no caso de cooperativas, até a gente ter uma solução mais clara aí de como vai funcionar isso lá na Receita Federal, lá na Procuradoria. É uma coisa recente, ainda não tem, né, nenhuma norma administrativa sobre o assunto. A princípio, também deve haver o resguardo aí por meio de uma ação judicial para que as cooperativas parem de fazer a retenção. Aliás, né, quanto às cooperativas, é bom lembrar aqui que elas fazem a retenção logo depois da entrega, né? Por questão legal. A lei exige que já se faça a retenção do produtor rural e não lá na venda, né, da produção da cooperativa para fora, aí, através de uma trading company. Então vai haver essa dúvida aí, que isso também tem que ser aí, aclarado, né, como fazer isso. Sugestões existem, né? Talvez por meio de restituição depois das sobras, talvez me parece a forma mais simples, né? Se levarmos em conta aí que todo final de ano, né, a cooperativa, ou todo início de ano, a cooperativa deve prestar contas e devolver aos associados as sobras, né, do ano passado. Não existem lucros da cooperativa, como todos sabemos, sim as sobras. Talvez, né, se fizer a retenção e depois essa soja for destinada aí à exportação, isso será sobra, isso se transformará em sobra, e a sobra pode ser devolvida ao associado aí todo o início de ano. Mas é apenas aí uma ideia. Saindo aí do anywhere, né, temos que explicar como, né, how, como que isso pode ser utilizado. Logo de cara temos que dizer que a ADI, além de efeitos erga omnes e ex tunc, tem efeito vinculante, né? Salvo engano, o artigo 102 da Constituição Federal, que estipula isso. Então, tendo efeito vinculante, fará com que todos os tribunais e também órgãos administrativos sigam a orientação, né? O próprio recurso extraordinário, hoje julgado em repercussão geral, também leva a essa consequência, né? Os tribunais aí, judiciais e administrativos, eles devem seguir aí o entendimento. Saindo a decisão dos embargos de declaração,
deve vir aí uma norma da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, que dará as orientações de como proceder. Você irá falar, olha, a partir de agora nós não vamos mais recorrer, nós vamos reconhecer isso nos processos judiciais e administrativamente será feito dessa forma, de modo que a restituição muitas vezes independerá de entrar com a medida judicial a partir de agora. Temos que aguardar essa posição, né, da Procuradoria-Geral da Fazenda, mas acredita-se inclusive que os contadores, né, serão procurados para fazer essa repetição administrativa. Em muitos casos isso será possível. É claro que depois a questão de valores, de cálculos, né, vai ser apreciado lá pela Receita Federal. Se for por meio de compensação, é o normal, né? Vai ter lá o prazo de 5 anos para a Receita se manifestar. E se for um pedido de restituição, de repetição, né, a Receita vai se manifestar sobre isso administrativamente. No caso de cooperativas, talvez seja ainda exigido que a busca seja feita judicial aí da repetição de indébito. Para fins de fazer o pedido, seja judicial ou administrativo, né, nós vamos ter que aguardar aí um pouco o julgamento dos embargos, né, que está agora marcado já para daqui a poucos dias. Óbvio que nós precisaremos de muitas provas, né? E logo de cara, né, logo de início, o produtor tem que ter a nota fiscal, né, apontado que é destinada à exportação. A grande maioria das cooperativas tem isso. Produtores rurais agora também, né, já fixam isso, mas não pode deixar, né, de lembrar que sempre deve ser dessa forma. O produtor rural tem o direito de obter o memorando de exportação lá da empresa comercial exportadora. Então, o produtor rural deve exigir isso, né, deve levantar todas as notas fiscais, levantar os memorandos de exportação, né, dos últimos 5 anos para receber. E ainda, né, entendemos nós, o contrato social e o ato constitutivo da trading, ou da empresa comercial exportadora, demonstrando que o objeto dela é realmente a exportação desses produtos. Então, com base nisso, a gente acredita que seja possível aí fazer essa prova para obter aí a repetição de indébito desses valores. Então, pontuando, né? Nota fiscal, memorandos de exportação é o objeto social da trading. A partir daí a gente consegue fazer os valores, levantar os valores para fazer os pedidos. A princípio, né, o administrativo também será aí por meios físicos, acredita-se, certo? Senhores, acredito que é isso. Obrigado aí pela atenção, por terem ficado conosco até agora. Aqui segue um mini currículo nosso, o nosso contato para dúvidas. Ficamos à disposição. Certamente aí, nos próximos dias teremos novidades sobre o assunto. Tenho certeza que isso será muito útil para vocês contadores, né, advogados que estejam participando. Muitos produtores virão atrás disso, empresas exportadoras, cerealistas, né, correrão atrás para saber como está e como seria possível resolver. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos, desejo tudo de bom a todos. Muito obrigado e até a próxima.